Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Mais um vídeo de análise de toques semanais da Shonen Jump. E dessa vez analisando a edição 25. E antes de mais nada, já peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal, porque é muito importante para que assim o canal possa estar crescendo cada vez mais e mais vídeos como esse possam estar crescendo. Se você gosta do canal, se você quer que o canal cresça cada vez mais, seu apoio é muito importante. E bem, falado isso, sem mais demora então, vamos para o vídeo. Começando sempre com os mangás não hackeados, tivemos capa da revista Yozakura Family, no seu capítulo 83, que finalmente, desde a sua estreia, Yozakura Family nunca tinha recebido uma capa da revista, agora finalmente ele recebeu, o que é bom porque só mostra que a Jump ainda mantém firme o apoio dela sobre Yozakura Family. E também Yozakura Family está mostrando um grande potencial, crescendo aos poucos, e com certeza o mangá vai se manter ainda firme na revista. É o que eu espero e com certeza o mangá tem potencial para isso. Então só aguardemos os próximos capítulos, as próximas semanas. E também a questão das vendas do mangá. Páginas coloridas tivemos Witchwatch no seu capítulo 15 e Bokuto Roboku, capítulo 42. Não hackeado tivemos a Ono Haku, que só a partir do capítulo 8, e a Menofuro também não é ranqueado. Ausente tivemos One Piece, semana que vem o One Piece vai estar de volta. E em ato, Hunter x Hunter e Burn the Witch. Então vamos para os mangás ranqueados dessa semana. Tivemos 14 mangás ranqueados e em último lugar Kuroubao para de capítulo 14, que mais uma vez permanece nas últimas posições, o que não é mais surpresa. O seu cancelamento já é praticamente já certo. Eu não acho que o mangá vai permanecer por mais tempo. A gente só tem que esperar agora como é que vai ser até a finalização. Porque sinceramente eu não estou mais confiante que Kuroubao Parade possa ter uma reversão na sua popularidade, porque até, principalmente o mangá que já é bem novo, já mostra ser um fracasso, já é certo que o mangá vai ser cancelado brevemente. Outro que também tem essa chance de ser cancelado é ITC, que está na posição 13, seu capítulo 16, que também sempre está nas últimas posições. Ele e Kuroubao Parade sempre estão nas últimas duas posições, o que já é péssimo para os dois mangás. Eu diria que sim, esses dois mangás vão sim ser os próximos cancelados, e a não ser que um milagre salve eles, mas até então é o meu pensamento que os dois sim são os que mais têm chance de serem cancelados. Principalmente a ITLC, porque ele já teve o seu volume lançado e não foi umas mil maravilhas, foi na verdade um fracasso total. Ainda está vendendo o mangá esse mês, mas com tanto de vendas que já teve essas duas últimas semanas, essas 3 últimas semanas, já dá para perceber que o mangá não está indo tão bem. As vendas estão sendo um fracasso e tudo indica que o mangá já está com praticamente 100% de certeza de um cancelamento chegando. Então, esses dois últimos mangás são, na minha opinião, os que mais prováveis a serem cancelados. Em 12º lugar, Undead Unlucky, capítulo 64, que também recebeu posição baixa, mas o que eu venho falando algumas vezes não é algo preocupante. Diferente dos outros dois, Undead Unlucky está em uma situação completamente diferente desses outros. Ele vende bem e está aos poucos levantando suas vendas. Eu diria que ele e o Sakura Family atualmente estão com as vendas em crescimento quase que iguais. O Sakura Family está quase passando Under the Luck em questão de vendas, apesar de Under the Luck ter anteriormente vendas um pouco mais grandes, crescimento um pouco mais rápido, mas parece que se estabilizou um pouco mais. E o Sakura Family está passando ele em questão de crescimento, o que já é bom, que mostra que o Sakura Family pode crescer ainda mais, apesar de que as vendas deles ainda é menor do que a de Under the Luck. Mas se o Sakura Family continuar com as vendas crescimento dessa forma, eu diria que sim, ele tem chance de vender, quem sabe, mais que Undead Unlucky. Quem sabe até o fim do ano isso possa acontecer, ou até menos, até antes do fim do ano, quem sabe, né? Mas uma coisa é certa, Undead Unlucky não tem chance de cancelamento e ainda vai permanecer por um tempo. E em 11º lugar, Shakunetsu no Niraikanai, capítulo 43, que, como eu vim falar nas últimas semanas, o Chacunesso, ele é também um dos prováveis a serem cancelados dessa leva. Eu acho que dessa leva ele não vai passar. Ele está vendendo pouco, sempre vendeu pouco, mas ele é um dos que mais tem chances de cancelamento, porque é um dos que menos vende, é um dos que tem a menor popularidade na revista. Apesar de que recebe, em vez em quando, uma posição um pouco mais alta, que não é tão alta na verdade, mas é um pouco mais alta que alguns outros, mas o que, na minha opinião, não muda muito a situação dele. Ele
permanece na minha lista dos prováveis cancelados. Vamos ver, né, o que pode acontecer. Eu não diria que o mangá vai se salvar por mais uma leva. Ele com certeza vai ser o próximo. Ele com certeza vai ser a vez dele de ser cancelado. Vamos esperar para ver se isso realmente vai acontecer ou se ainda vai ter mais uma chance para Shakunetsu. E eu sinceramente espero que não, porque enrolar tanto por um mangá que não tem futuro é muito chato, porque tantos mangás que poderiam tantos mangás estreantes que poderiam ter chances maiores do que ele para fazer popularidade, para serem populares, para esse sucesso, mas Shakunetsu continua aqui ocupando o espaço de um outro mangá que poderia estar em uma situação bem melhor. Então, um cancelamento para ele poderia ser poderia ser bom para dar chance para outros mangás que podem ter mais chances. Ele e outros também, por exemplo, Hakashi Mago-chan, que no caso é o que já está na 10ª posição, então vamos falar já sobre ele. Seu capítulo 44, Mago-chan continua instável, tanto em toques quanto em vendas. Agora parece que ele meio que se estabilizou, agora eu não sei se isso vai continuar, permanecer, porque eu nunca sei ao certo o que dizer sobre exposições de toques, porque como eu falo que em vez em quando ele recebe página colorida, de vez em quando ele vai em posições altas, desce em posições, ele é uma caixa de surpresa, mas eu diria que mesmo assim Mago-chan está em uma situação muito boa. Ele pode sim ser cancelado, sim, mas eu não diria que nessa leva. A única chance que ele tem de ser cancelado ainda nessa leva é pela quantidade de mangás que vão estrear já na leva seguinte. Se forem pelo menos uns 4 mangás, que na verdade eu acho que provável que talvez seja entre 3 ou 4 mangás, porque essa última leva teve 2 mangás só estreando, então eu diria que pode ser uma leva recheada de mais mangás, em torno de 3 ou 4. Se for nessa média, talvez Mago-chan seja um deles que possam ser cancelados. Se não, vai ser só esses outros 3 que eu já falei, Shakunetsu, ITC e Global Parody. Mas Mago-chan tem sim chances de cancelamento, mas diferente dos outros 3, ele tem uma chance mais pequena, mas mesmo assim ele está em uma situação difícil. Se ele se salvar nessa leva, eu diria que na próxima ele pode ser sim um dos mais indicados a ir para o cancelamento. Vamos esperar para ver as próximas semanas como é que ele vai se sair. Em nono lugar, Ayakashi Triangle capítulo 45, que essa é uma situação bem mais tranquila, apesar de posições baixas, mas você já conhece tudo que eu vim falando sobre Ayakashi Triangle, e eu não vou ficar repetindo sempre essa mesma coisa. Mas Ayakashi Triangle, ele não é um mangá que vem ter preocupações, e ele vai permanecer na revista por um tempo até a Jump decidir que não dá mais, ou até mesmo o autor decidir encerrar a obra. Ele foi no seu volume 1, foi um dos que teve umas vendas bem boas, na verdade, superou até próprio Meshley na época. Agora Meshley vende bem mais, é um dos novatos que mais vendem. Enquanto isso, a Ayakashi Triangle ele se manteve instável, com vendas em crescimento bem pequeno, o que também, pensando bem, não é algo tão preocupante, porque principalmente por um mangá do estilo dele, não é algo que venha preocupá-lo. Então, sem preocupações, sem muito o que falar também sobre a Ayakashi Triangle. Em oitavo lugar, Sakamoto Days capítulo 24, que também permanece no meio da toque, que é mais um mangá que vem recebendo um bom apoio. Ele não é uma grande surpresa, mas é sim algo que a Jump dá uma certa atenção para ele. O que a gente pode esperar de Sakamoto Days é que o seu crescimento em vendas. O volume 1 ele não vende algo tão grande, mas para um mangá que não chegou a ser tão popular, mas também não chegou a ser uma decepção, é algo bom, algo razoável e algo que dá para aceitar. Por isso, a partir do volume 2, eu espero pelo menos um crescimento maior e chegar, quem sabe, a 20 mil cópias ou ultrapassar 20 mil cópias já no volume 2, o que pode ser bom e mostra que o mangá tem potencial para ser um sucesso. Vamos esperar para ver como é que vai se sair ele. Em sétimo lugar, Meshley, capítulo 63. Esses sétimos primeiras posições, na minha opinião, são os mangás que tem mais apoio na Jump, que são os mangás que a Jump quer investir bem. Por isso, esses mangás que estão nas 7 primeiras posições são, na minha opinião, os mangás com mais prioridade na revista. E entre eles, o primeiro é Meshley, que sim, todo mundo conhece como é que está a situação de Meshley. Você acompanha aqui o canal, você sabe como é que está. Meshley, ele está sim sendo um grande mangá, tem uma grande popularidade que, apesar de não ser um estouro assim, ele está aos poucos mostrando um grande potencial que pode crescer cada vez mais. O volume 6 já
está mostrando que isso pode acontecer. E ele sim tem grande chance de ser um grande sucesso. E tudo indica que isso pode e vai acontecer. Eu sempre venho falando que eu espero um volume, um anúncio de um anime pelo menos até o fim do ano. O que eu acho provável que vai acontecer. Mangás que fazem sucesso, eles antes de 100 capítulos já tem um anúncio de um anime. Aconteceu com vários outros mangás, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Boku no Hero e vários outros exemplos de mangás que fazem sucesso e tem um anúncio de um anime bem cedo. O Mestre, na minha opinião, vai ser mais um desses animes também. Em sexto lugar, Kokusei Kazoku, capítulo 39, que esse aqui deu um pulo de um gato enorme nos últimos meses e tem sido um dos mangás com bastante prioridade na revista. Um mangá de comédia, principalmente, porque, na verdade, Boku to Boku é um desses mangás que também tem grande prioridade, ou pelo menos tinha grande. Agora parece que a Jump deixou ele um pouquinho de lado, botou Kokusei Kazoku. Não que ele tenha deixado Boku to Boku. Ele chegou até a ganhar uma página colorida essa semana, o que mostra que a Jump realmente se importa ainda com o mangá. Mas eu sinto que Kokusei Kazoku está com prioridade maior do que Boku to Boku nesses últimos meses, o que mostra que a Jump quer priorizar mais Kokusei Kazoku. Vamos ver o que isso pode refletir em vendas. Será que vai ter um aumento de vendas ou as vendas vão ser estáveis ainda? Eu espero que pelo menos tenha um acréscimo de vendas, porque eu não acho vantagem a Jump priorizar, dar apoio para um mangá que não cresce, só cai ou se mantém na mesma quantidade. Tem grandes exemplos disso. Mago-chan, por exemplo, que eu já falei, é um mangá que já vai para o seu volume 4 e até então ele nunca teve um volume que vendeu mais do que o anterior. Pode ser até agora, pode ser que agora algum volume já cresceu um pouco mais, mas nos seus primeiros meses é algo que é completamente o oposto. O mangá não consegue surpreender em vendas. Sempre as vendas são bem mais baixas do que o volume anterior. E ele está até agora na revista. E por isso que eu venho sempre com esses pensamentos. Por que Mago-chan até hoje está em publicação? A gente tem que esperar então nas próximas semanas. Kokusei Kazoku já é um caso diferente. Primeiramente ele só teve um volume lançado, então a gente não tem como comparar um volume em outro. A gente tem que esperar o volume 2 para pelo menos comparar, para ver como é que está a situação dele. Ele está crescendo ou ele está caindo? Tem que esperar pelo menos o volume 2 ser lançado. Mas até então as vendas não são tão grandes, mas as posições, as toques na revista são algo bom. Então tudo indica que ele pode ter um crescimento, mas pode ser que venha uma decepção também. Vamos ver o que pode acontecer. Em quinto lugar, Nishouzo no Okagami, capítulo 17, que esse é um dos mangás novatos que atualmente está com maior prioridade na Jump. O sucesso dele está sendo absurdo, pelo menos o que dá para perceber na revista. Ele não teve também nenhum volume lançado, então não tem como comparar as vendas, mas tudo indica que vai ser sim um grande sucesso. Vamos ver o que pode acontecer com esse mangá nas próximas semanas, a gente só pode esperar. Em quarto lugar, Dr. Stone, capítulo 197. O mangá está se aproximando do seu capítulo 200, mais uma marca para o mangá. Até então, sem anúncio de fim, sem nada sobre isso. Então o mangá vai permanecer por um tempo. Vamos ver até onde esse mangá vai. Ele está com um crescimento absurdo. Se você não viu, eu fiz uma análise sobre os últimos 2 capítulos do mangá, porque esses 2 últimos capítulos foram bem surpreendentes. Dá uma olhadinha lá para você ver como é que tá sendo esses últimos capítulos de Dr. Stone. E com tudo isso, Dr. Stone, essa popularidade está refletindo sim muito em vendas. Ele está aos poucos surpreendendo, crescendo as vendas, mais do que ele estava vendendo atualmente. O anime também ajudou bastante nisso. Vai chegar a terceira temporada do anime, que daí pra frente só melhora cada vez mais. Então o Dr. Stone tem tudo para ser um sucesso ainda maior. Chegando no nosso top 3, temos Black Clover, capítulo 293, que também está em um crescimento bom, está no seu bom momento do seu arco e tem tudo também para crescer ainda mais. Mas mesmo assim, com tudo isso, o mangá continua instável em vendas e com dificuldade até para ultrapassar 200 mil cópias em vendas, que eu espero que essa situação venha mudar. Black Clover tem sim uma grande história, é um grande mangá e ele merece sim bem mais reconhecimento por isso. Eu espero que essa situação venha mudar. Em segundo lugar, Boku no Hero Academia, capítulo 313, que também está em um grande momento. O mangá está se encaminhando para o seu final. Não sei o quanto tempo ainda vai durar, mas está aí caminhando. Vamos ver o que pode ser esperado desse mangá. Não tem muito o que falar sobre Boku no Hero. Suas vendas assim, são boas e todo mundo sabe da história, da popularidade de Boku no Hero, então não tem nem muito o que falar sobre ele. E em primeiro lugar,
Jujutsu Kaisen capítulo 149, que mais uma vez recebeu a primeira posição. É um sucesso absurdo. Vamos esperar o filme chegar para ver como é que o que isso vai mostrar na sua popularidade. Com certeza vai sim crescer ainda mais a popularidade. Vamos só esperar para ver o que pode acontecer. Jujutsu Kaisen é um sucesso que não tem como negar. E bem, é isso. Para a semana que vem teremos na edição 26, capa da revista Jujutsu Kaisen, e comemorando o início da sua segunda enquete de popularidade. Lembrando, é só o início, não vai mostrar a enquete, só vai iniciar e alguns meses depois vai mostrar o resultado da enquete. Páginas coloridas teremos Undead Luck, que esse sim vai ter o resultado da sua primeira enquete de popularidade. E eu vou estar aqui mostrando no canal como é que foi essa enquete, quem são esses personagens mais populares. E assim a gente vê eles. Outro que vai ter páginas coloridas é a Onohako. E sim, ele vai ter páginas coloridas. O mangá nem alcançou o capítulo 8, mas pelo que parece vai ter páginas coloridas. Isso só mostra que realmente o mangá parece que está tendo uma boa aceitação e está sendo um bom sucesso. Vamos ver como é que vai ser isso nas próximas semanas. E bem, é mais ou menos isso. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like. Se você não deixou no início, você tem a oportunidade de deixar aqui agora. Vamos apoiar o canal, mas estamos crescendo cada vez mais. E essa semana ainda vai sair o vídeo de vendas dos mangás mais vendidos, como é que tá sendo as vendas dos mangás. Então fique ligado aí, ativa o sininho para você não perder o vídeo, beleza? E é isso, eu fico por aqui então, obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.